E aí pessoas, tudo bem com vocês? Como eu já tenho falado pra vocês já tem um tempo, eu vou começar a fazer uma série de vídeos sobre filosofia aqui no canal. E a minha ideia com esses vídeos é ser um papo bem mais informal do que, por exemplo, os vídeos de quarta, mas também não tão informal quanto os vlogs, né? Fazer uma coisa um pouquinho mais bate-papo com vocês. Mas eu acho legal a gente trazer esse tema filosofia mesmo eu não sendo um filósofo, e eu quero deixar isso muito claro. Eu estou conversando aqui como um interessado, no máximo um entusiasta da questão do amor ao conhecimento, da filosofia, tá? Então, vocês têm toda a liberdade de chegar aqui embaixo e discutir, conversar e argumentar comigo. E mais ainda, eu sempre que possível vou colocar aqui embaixo alguns canais de filósofos. Vou recomendar alguns canais, alguns livros para vocês se aprofundarem cada vez mais nisso. Esse primeiro vídeo em particular eu quero trazer dois assuntos para vocês, um está relacionado ao outro e ambos estão relacionados com a filosofia. Primeiro, o que é a filosofia? Eu sempre acho que estudar um pouquinho a etimologia da palavra, da onde a palavra veio, é um bom caminho da gente começar a entender o que a gente está estudando, né? Então, se a gente for pegar o vocábulo filosofia, a gente vai ter aquilo que todo mundo sabe, filos e sofia. Filos nesse caso é amor, só que é um amor diferente do amor que a gente está acostumado, porque os gregos costumavam separar o amor em vários pedacinhos, como o eros e o ágape. Filos é o amor ligado à amizade, na verdade é uma espécie de amor maduro, é aquela amizade dos casais de 30 anos de casado. E sofia é conhecimento. Só que isso é muito pouco para definir realmente o que é filosofia, porque na verdade nem os próprios filósofos conseguem definir o que é filosofia. Mas eu acho que a palavra em si é um bom começo, porque para a gente definir o que é o amor ou conhecimento, nós precisaríamos definir primeiro o que é amor e depois o que é conhecimento. Talvez então fique muito mais simples eu explicar para vocês o que é filosofia, falando o motivo pelo qual a filosofia existe, né? O que a filosofia busca e não exatamente o que a filosofia é. Uma das coisas que a gente pode falar a respeito disso é a natureza dos problemas filosóficos. A natureza dos problemas filosóficos, em geral, elas são uma natureza muito basal. As perguntas que a gente faz dentro da filosofia, as buscas que a gente faz dentro da filosofia, são buscas muito basais, ou seja, são assuntos muito gerais e muito amplos que os filósofos tentam questionar a respeito e descobrir como é que é o funcionamento disso. Alguns dos problemas filosóficos que nós temos hoje em dia, por exemplo, é, como eu disse um pouco lá atrás, o que é o conhecimento. O que é o amor? O que é moral? O que é belo? O que é bem? O que é razão? O que é filosofia? Não sei se vocês conseguem perceber, mas o tipo de problema que a filosofia discute, a gente pode falar que ela está bem no cerne, bem no começo de um assunto. E na verdade a gente está tentando, sempre que discute de forma filosófica, pegar os assuntos que nós vamos discutir, achar as suas formas mais basais e a partir daí tentar construir um conhecimento. O problema, na verdade, quando a gente pega só essa explicação de que a filosofia está na procura dos problemas da natureza, os problemas basais da natureza, é que outras disciplinas também tomam conta disso, como por exemplo a física. A física ela vai procurar os conhecimentos basais do funcionamento da natureza quando a gente está falando do mundo físico, por exemplo. Quando a gente vai falar de mundo metafísico, a gente também tem outras cadeiras de estudos teosóficos ou teológicos, na verdade, que vão também tentar achar esse tipo de pensamento. A filosofia por si, ela está no cerne de tudo, ela rodeia tudo. Ela rodeia tanto que, embora a física também esteja preocupada em achar a natureza dos problemas, existe a filosofia da física, que é o que está atrás da procura da física dentro do seu próprio conhecimento. Então o que a gente pode afirmar aqui é que a filosofia, por exemplo, não é aquele negócio individual, filosofia de vida. Filosofia de vida é uma coisa particular, não tem nada a ver com a filosofia. Aquelas frases ou axiomas que nós encontramos aí em para-choque de caminhão, que a gente fala que é a filosofia das ruas ou alguma coisa assim, também não é filosofia. Autoajuda em si também não é filosofia, embora a filosofia se preocupe sim com algumas questões dentro do que a autoajuda pode abarcar, como por exemplo o que é a felicidade, o que é o sucesso, ou como chegar no sucesso num sentido um pouco mais amplo e basal. Uma outra coisa que a gente tem que ter claro aqui é que para a filosofia funcionar,
ela não é simplesmente você chegar através de ideias pseudocientíficas ou pseudoepigráficas para chegar num lugar onde você deseja. Os questionamentos feitos dentro da filosofia sempre buscam ter um caráter que não necessariamente é um caráter empírico no sentido científico, ele não precisa ter uma experimentação em laboratório, mas o caráter lógico da busca filosófica vai sim atrás de argumentos sólidos e embasados para tentar justificar ou chegar a uma conclusão sólida e embasada. Claro que mesmo isso não é consenso dentro da filosofia, embora os argumentos sejam muito pensados e preocupantes para cada um dos filósofos, o próprio uso dos argumentos ainda é questionado pela própria filosofia. Então, será que realmente a gente precisa de argumentos de forma X ou de forma Y para construir um pensamento coerente? Será que na verdade o pensamento coerente é necessário? Todo esse tipo de coisa é discutido na filosofia. E a grande beleza da filosofia é que não existe um filósofo a ser seguido. Vocês que estão um pouco mais acostumados com o meu canal já devem ter ouvido falar de Platão, Aristóteles, Sócrates, de Kant, de Nietzsche, de uma série de nomes que são muito famosos dentro da filosofia. Ou vocês já procuraram no próprio YouTube filósofos como Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella ou Leandro Carnal. Todos esses filósofos são muito conhecidos, mas nenhum desses filósofos é o ápice da filosofia. Porque, como a filosofia parte da argumentação e da problematização de certas questões, mesmo a filosofia destes filósofos são colocadas sob a lente de outros filósofos e pensadas a respeito disso. Claro, toda vez que um filósofo repensa um outro filósofo, ele tem que trazer toda essa argumentação em cima da lógica, em cima da razão, da racionalidade. E ninguém vai tirar uma conclusão a partir do nada. Todo mundo precisa construir uma linha de raciocínio clara e objetiva, prevendo inclusive todas as questões de ambiguidade linguística ou de vocabulários dúbios, para que a gente consiga efetivamente criar uma ideia. E agora eu quero trazer para vocês o quanto a filosofia é legal dentro de um pensamento um pouco mais contemporâneo. Vocês viram o último trailer do Sonic? Virou um meme no Facebook e no YouTube o último trailer do Sonic, porque ele tá bizarro, né? Todo mundo que olha para aquele porco espinho tão querido dos nossos corações tem uma impressão ruim a partir dele. Mas em 1960 já pensavam a respeito do porquê que essa estranheza que o Sonic causou hoje aconteceu. Em particular dentro de um campo filosófico que é conhecido como estética, e não é aquela estética que você vê em salão de beleza, e também dentro da robótica, que é uma teoria chamada de Vale da Estranheza. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a história do Vale da Estranheza, mas o que vocês precisam saber é que quando os androides começaram a ser fabricados, ou melhor, os robôs começaram a ser fabricados de uma forma a se parecer com humanos, alguns pesquisadores, em particular este cara aqui, chegou na conclusão de que a gente se sente muito à vontade com certos tipos de máquinas e pouco à vontade com certos tipos de máquina, e começou a se perguntar por quê. E aí ele bolou essa curva cartesiana. Esse buraco, essa queda no meio do caminho é chamada de Vale da Estranheza. O que ele fala é que quando a gente começa a fazer robôs ou qualquer outro tipo de figura que se pareça com o ser humano, a proximidade da semelhança com o ser humano, enquanto ela vai aumentando, a nossa familiaridade com o próprio objeto também aumenta, até que um ponto isso cai. Que é quando um robô, por exemplo, ele chega numa determinada situação que ele é quase humano, mas ele ainda tem algumas coisas esquisitas acontecendo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pois é, não é meio esquisito você olhar para isso? Não é meio bizarro? Essa bizarrice acontece exatamente porque esse tipo de configuração de Android acaba caindo no Vale da Estranheza. O Sonic, quando foi criado, ele era um boneco cartunesco, um porco-espinho cartunesco. Ele não tinha nenhum tipo de parecimento com a realidade, a não ser a sua própria forma zoantropomórfica, né? Ele era um bichinho que lembrava os humanos, assim como o Super Mario, assim como o Metal Gear ou qualquer outro personagem desse. Só que os criadores ou designers do novo Sonic, o Sonic Live Action, levaram alguns pedaços desse Sonic a um parecimento com o humano muito mais próximo do que deveria.
Então se você olhar a boca do porco-espinho agora, ela está muito mais parecida com a boca de um ser humano. O corpo do porco-espinho agora está muito parecido com o corpo de um ser humano, só que ao mesmo tempo ele não é um ser humano. Isso causa na gente o que é chamado de estranheza, o que foi chamado de estranheza, e por isso nós achamos esse porco-espinho bizarríssimo. Só para vocês ficarem mais tranquilos, algumas pessoas já estão falando que o design será repensado, remodelado antes da estreia, justamente para o Sonic ter mais cara de Sonic e menos cara de... sei lá que coisa bizarra é essa. E o estudo da filosofia cai aqui, em particular o estudo da filosofia, que vai perguntar pra gente o que é aprazível, né? O que é sinestésico, o que fere os nossos sentidos e o que causa esse ferimento nos nossos sentidos é a parte da filosofia chamada estética. Então alguém um dia se perguntou por que nós achamos estranho certas figuras humanoides. Vocês entendem? É uma pergunta muito geral que tentou ser respondida. Na verdade essa resposta ainda não existe, mas de fato o Vale da Estranheza existe. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo da nossa série Filosofia. Eu ainda não sei direitinho como é que eu vou fazer as edições dos vídeos daqui pra frente, mas a ideia é sempre ser um papo mais informal aqui mesmo na sala da minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aqui embaixo, ela é muito importante para eu saber como lidar com isso. E para vocês ficarem tranquilos, agora a gente vai fazer filósofo a filósofo, a não ser que vocês tenham um tema mais importante ou alguma dúvida a ser colocada aqui, beleza? Qualquer coisa, deixem seus comentários aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se gostou, dá seu joinha. É muito importante que, se você gostou muito, que patrocine a gente lá no Apoia-se, né? Que você apoia a gente lá no Apoia-se, para que a gente consiga ter mais tempo e mais investimentos para fazer esses vídeos mais legais, beleza? Por hoje é só. Até a próxima.